A graça e paz. Bem-vindos a mais um devocional, onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar esse devocional com uma oração, pedindo que o Senhor nos guie nessa leitura. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou para nós. E, Senhor, eu te peço para que o Senhor nos guie nessa leitura, para que não sejamos nós, mas seja o Seu Espírito Santo falando aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para para a primeira parte da leitura, lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 68. E essa primeira parte já começa de uma forma interessante. Nós estamos vendo aqui Moisés relembrando todos os mandamentos para o povo de Israel antes deles entrarem na Terra Prometida. E Deuteronômio 28 começa assim: Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: sua cidade e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. E aqui ele vai continuar, já a gente vai continuar lendo, mas eu só queria notar que algumas vezes algumas pessoas acham que Deus faz trocas com as pessoas. Eles falam, se vocês obedecerem a Deus, então ele fará tal coisas. E existem algumas pessoas que dizem, então o Deus é aquele homem que fica lá no céu, olhando todos com uma lupa, querendo que as pessoas façam suas vontades, senão ele vai queimar as pessoas com a lupa, alguma coisa assim. E a gente tem que entender que não é isso, e a gente precisa entender as características de Deus. A Bíblia diz que Deus é amoroso, Deus é justiça. Quando as pessoas escolhem estar com Deus, quando as pessoas escolhem se aproximar de Deus, o amor, a misericórdia do Senhor alcança essas pessoas de maneira incondicional, e as pessoas serem abençoadas por Deus por conta disso não é porque Deus está trocando a obediência delas por algumas coisas, por bênçãos materiais. Não, quando a gente obedece a Deus, a gente naturalmente se aproxima dele, a gente fica juntinho dele. E estar junto de Deus, a vontade dele é de abençoar as pessoas, a vontade dele é de fazer com que as pessoas prosperem, é de trazer felicidade. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, ele criou um jardim que tinha tudo do bom e do melhor. Quando ele fez a terra, ele viu que tudo que tinha feito era bom. O prazer do Senhor é fazer e dar coisas boas para seus filhos. Entretanto, quando as pessoas não obedecem, nós vimos que o Deus é santo, ou seja, ele é separado, e Deus é justo. Então, quando as pessoas não seguem aquele que é o padrão que faz com que Deus seja separado, cria uma divisão, cria uma separação entre o homem e Deus. E Deus, por mais que ele queira abençoar, ele não pode abençoar. Não porque não pode por questão de não poder, mas pela própria natureza dele. Ele é santo, ele não se aproxima de coisas pecaminosas. Coisas pecaminosas não conseguem se aproximar de Deus, da mesma forma que uma sombra não consegue existir embaixo de uma luz, não porque a luz odeia a sombra, não porque de alguma forma a sombra tem alguma inimizade com a luz, mas porque são de naturezas diferentes. Da mesma forma, o pecador, ele não suporta ficar no mesmo lugar que Deus. Então, que vocês tirem das suas mentes de que Deus faz trocas. Deus não faz trocas. Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Deus é o gerador de tudo. Ele é a razão da nossa existência. Tudo subsiste por conta do seu poder. Mas quando as pessoas fazem algo que afasta de Deus, as bênçãos não chegam. Pelo contrário, quando nós obedecemos e nós nos achegamos a Deus, Deus tem o prazer de nos abençoar. 7. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção, e tudo o que fizerem
e encherá seus celeiros de cereal. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, separado, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si, e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados, que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça, e não cauda, e vocês estarão sempre por cima, e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardentes e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega sua terra, e cinzas cairão do céu, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem, vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão de alimento para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna e coceiras incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será batido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos, sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira desconhecida consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão outros deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror e ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território,
mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e a obedecer aos mandamentos e decretos que ele lhes deu, todas essas maldições os perseguirão e os alcançarão, até que sejam destruídos. Esses horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes, para sempre. Se não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo, pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre seu pescoço e os oprimirá severamente, até que os tenha destruído. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem. Povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos, nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerro ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra. As muralhas nas quais vocês confiavam como proteção atacarão todas as cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas, que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-lo sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos dessa lei escritos nesse livro e não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor, seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito que vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre as nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite? E à noite: quem nos dera já fosse dia? Pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. E algumas dessas profecias, desses avisos que Moisés deu, se cumpriram quando o povo, mais para frente, que nós vamos ver nos livros históricos, se desviaram do Senhor,
adoraram outros deuses, levantaram altares para outros deuses, se afastaram, e muitas dessas coisas que foram ditas aqui aconteceram com o povo de Israel. Lucas 11, do 14 ao 36. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu? Mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros. Até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida, arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos, piores do que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: esta geração perversa insiste que eu lhes mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para essa geração. E é interessante aqui porque a multidão continua pedindo sinal, mas Jesus tinha acabado de expulsar um demônio. Jesus tinha acabado de curar diversas pessoas e eles ainda pediam um sinal. Significava que não era um sinal que eles queriam, eles estavam duvidando, eles não estavam com o coração atrás de Deus, mas eles estavam com dúvida no coração. E ele falou: mais sinal do que eu já dei, nunca nenhum outro profeta fez tantos sinais e maravilhas quanto Jesus tinha feito. Pouco antes, nós lemos ontem que se os sinais que ele fez tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Tamanho foram os milagres. Sodoma e Gomorra foram as cidades que foram destruídas por Deus na época de Ló e de Abraão, por conta dos pecados que tinham naquela cidade. Então, Jesus já estava fazendo diversos sinais, mas o povo estava incrédulo. O povo estava simplesmente querendo alguma coisa a mais, sem que seu coração estivesse realmente aberto para Deus. Então, Jesus diz que o único sinal que eles veriam, era o sinal de Jonas. Que assim, da mesma forma como Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, como se estivesse morto, e 3 dias depois saiu do peixe, ressuscitou, assim Jesus também morreria por 3 dias e ressuscitaria ao 3º dia. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra essa geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém que é maior que o Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa.
Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Salmo 77, do 1 ao 20. Para Gedutum, regente do coral, Salmo de Asaf. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera a Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres. Consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Se o amor se foi para nunca mais voltar, deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por essa razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Senhor, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas, mostra teu poder entre as nações. Com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Senhor, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo de teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão. Por fim, Provérbios 12, verso 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. O que seus comentários estão fazendo nas pessoas? Que efeito eles estão trazendo nas pessoas? Estão ferindo as pessoas ou estão trazendo cura? Porque esse é o poder das nossas palavras. Ferir algumas pessoas ou trazer a cura. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas possam entrar no seu coração, achar morada e para que você possa continuar meditando nelas durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais essas palavras, Senhor. Obrigado porque o Senhor foi bondoso e se revelaste a nós através desses textos. Abençoa para que eles falem aos nossos corações e para que nossa alma se encha de Ti. Abençoa para que nós possamos lutar contra as nossas falhas, contra os nossos pecados, para que nós possamos cada dia mais nos aproximar e nos achegar a Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem bênçãos para aqueles que se achegam a Ti. Abençoa os nossos dias, Senhor, para que nós possamos ir à Tua casa, Te louvar e Te engrandecer, possamos receber uma porção de Ti. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão de cama, em suas casas, para que o Senhor visite, para que o Senhor mande seus anjos para trazer cura, para trazer restauração. Abençoa aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, para que eles possam receber mais de Ti, para que eles possam receber o sustento. Senhor, continua conosco nesse dia e abençoa para que nós possamos continuar seguindo a Ti, para que possamos continuar servindo a Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que tudo que você fizer prospere. Não esqueça de que no domingo nós separamos o dia para adorar o Senhor. Então, caso você não esteja trabalhando, vá para a casa do Senhor, vá louvar, vá adorar o Senhor, vá receber uma porção dele para ti. Não se esqueça de que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do nosso Deus. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.